Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O republicano Donald Trump tomou posse hoje como o 47º presidente dos Estados Unidos. Nós vamos agora ao vivo, direto a Washington, onde estão os nossos enviados especiais, Tiago Nolasco e Arthur Coimbra. Olá, Nolasco, boa noite. Quais são os seus destaques para esse dia histórico nos Estados Unidos? Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos aí no Brasil. A Casa Branca, o endereço mais famoso do mundo, já tem um novo morador. Donald Trump cumpriu todos os protocolos e a posse ocorreu bem aqui em Washington. Nesse momento faz bastante frio, menos 6 graus. Donald Trump, de 78 anos, vai pela segunda vez ocupar a Casa Branca para mais 4 anos. Dessa vez, muito mais forte, com aliados poderosos ao seu lado. O retorno de Trump traz muita expectativa. O novo líder da maior potência do mundo afirma que vai melhorar a economia dos Estados Unidos e tornar a América grande novamente. Trump ainda tem forte influência internacional, o que já provocou, antes de assumir, o acordo de cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hamas, e que todos esperam devem colocar fim entre a guerra entre russos e ucranianos. Donald Trump acompanhou durante o dia todo o cerimonial e parte dele estava acompanhado de Joe Biden. Confira na reportagem. Washington, a capital dos Estados Unidos, estava cercada e com a segurança reforçada. Donald Trump seguiu todos os protocolos e logo cedo participou de uma cerimônia religiosa. Em seguida, depois de 4 anos, voltou à Casa Branca, onde foi recebido por Joe e Jill Biden. Bem-vindo ao lar, disse o agora ex-presidente democrata para Trump. Donald e Melania Trump tomaram um chá com o casal. Mais tarde, em uma limusine, Trump e Biden foram juntos para o Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos. Eles percorreram as ruas de Washington e foram aplaudidos. Por causa do frio extremo, a posse de Donald Trump aconteceu em uma sala do Capitólio, chamada de Rotunda. A sensação térmica hoje chegou a 12 graus negativos. A última vez que uma posse presidencial foi realizada dentro do Capitólio foi em 1985, durante o segundo mandato de Ronald Reagan. Apesar da cerimônia fechada e todo o entorno do Congresso americano cercado, os americanos vieram para as ruas comemorar a volta de Donald Trump à Casa Branca. O sentimento por aqui é principalmente de mudanças com relação a 2 temas: economia e imigração ilegal. Estou feliz. Fazer a América grande de novo. É sobre isso, diz esse americano. Cerca de 800 pessoas foram convidadas, entre elas autoridades do novo governo e ex-presidentes. Barack Obama, George Bush e Bill Clinton estiveram presentes. A cerimônia contou também com as presenças dos executivos de gigantes da tecnologia, considerados aliados de Trump, como Mark Zuckerberg, da Meta, Sundar Pichai, do Google, e Jeff Bezos, da Amazon, além de Elon Musk, que fará parte do novo governo. Na cerimônia, Donald Trump entrou no Capitólio sozinho, seguido de Biden e Kamala Harris. J.D. Vance tomou posse primeiro, como vice-presidente, cercado pela família. Em seguida, foi a vez de Trump, que fez o juramento à Constituição. A Bíblia de Abraham Lincoln foi usada. É a mesma desde 1861. Agora, como presidente, falou em restaurar a confiança no primeiro discurso. Assim que a cerimônia de posse terminou, Joe Biden embarcou em um helicóptero com a esposa em direção ao aeroporto. Em um avião militar, Biden viajou para a Califórnia. Donald Trump seguiu para um almoço com políticos e empresários. Na sequência, passou por outras formalidades e depois foi para uma arena para um encontro com apoiadores, já que por causa do frio, o tradicional desfile nas ruas foi cancelado. Uma plateia de mais de 20 mil pessoas que em festa saudou o novo presidente dos Estados Unidos. E veja também. Em discurso de posse, Trump fala de economia, imigração e da tentativa de assassinato. I was saved by God to make America great again.
e é aplaudido de pé. Trump também assinou dezenas de ordens executivas que não precisam de aprovação do Congresso. Em Brasília, presidente Lula deseja sucesso ao novo presidente americano. E cobra mais eficiência dos ministros. No futebol, Corinthians vence mais uma partida e segue líder do Grupo A do Paulistão. E a despedida a Léo Batista, a voz marcante do esporte. Para outros, a eternidade. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. O discurso de posse de Donald Trump durou aproximadamente meia hora. Ele anunciou aos americanos e ao mundo parte das muitas mudanças que promete para este mandato. Os enviados especiais Vitor Albuquerque e Vandrei Pereira trazem os destaques do discurso. Olá, Vandrei, boa noite. Cris, Celso, muito boa noite a todos. O discurso de Donald Trump foi acompanhado por cerca de 600 pessoas e marcado por críticas à administração anterior. O presidente afirmou que o período de declínio dos Estados Unidos acabou e que a partir de agora começa uma era de ouro, de sucesso nacional e com uma maré de mudança. O republicano disse que o país não pode prestar serviço baseado em emergências e citou que não houve sinal de defesa durante o furacão que devastou o estado da Carolina do Norte e nem durante os recentes incêndios florestais na Califórnia. Trump disse que vai restaurar o respeito ao país. Dentro de pouco tempo mudaremos o nome do Golfo do México para Golfo da América, disse ele. Durante o discurso de Trump, ele também falou sobre imigração, economia e sobre a tentativa de assassinato durante a corrida eleitoral. Veja agora na reportagem. Os convidados aplaudiram de pé o novo presidente dos Estados Unidos em vários momentos do discurso desta segunda-feira. Um deles foi quando Donald Trump falou sobre a tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia em julho do ano passado. O atirador foi morto pelas forças de segurança. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Trump afirmou que vai declarar emergência nacional na fronteira com o México e disse que é responsabilidade dele defender o país de ameaças e invasões. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Aqui no Congresso americano, Donald Trump também criticou a crise inflacionária enfrentada durante o mandato de Joe Biden. O novo presidente disse que a situação foi causada por gastos massivos em excesso e pela escalada dos preços do setor de energia. Por isso, também resolveu declarar hoje uma emergência energética nacional. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. O presidente ainda voltou a falar sobre a série de ordens executivas que estava prestes a assinar. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America.
Vamos agora a outro ponto de Washington, onde estão os enviados especiais Bruno Latoia e José Luiz Filho. Boa noite, José Luiz. Aí daqui a pouco o Trump ainda deve seguir até a Casa Branca, não é isso? Boa noite, Celso, Cris, boa noite a todos que nos acompanham. A programação está atrasada e Trump ainda está na arena onde comemora a posse com apoiadores. Lembrando que o evento foi transferido para o ginásio por conta do frio, incluindo o tradicional desfile militar que geralmente ocorre nos arredores da Casa Branca. Na chegada, ele cumprimentou apoiadores e a expectativa é que Donald Trump discurse para o público. Mais cedo, o bilionário Elon Musk foi ovacionado ao subir ao palco. Dono da SpaceX disse que será incrível ver astronautas fincarem a bandeira americana em outro planeta pela primeira vez. Cris, Celso. Obrigado, Zé Luiz. Aqui no Brasil, o presidente Lula realizou hoje uma reunião com todo o ministério. Em discurso, ele cumprimentou Donald Trump pela posse. Logo na abertura da reunião, o presidente desejou êxito ao novo governo de Trump. Eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nós queremos paz. O presidente Lula também enviou uma mensagem oficial a Donald Trump. Em nome do governo brasileiro, Lula disse que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação, respeito mútuo e uma amizade histórica, e que os dois países nutrem fortes laços em diversas áreas. Durante a campanha eleitoral, Trump anunciou que poderia aumentar as taxas sobre a importação de produtos brasileiros, uma medida que, se for colocada em prática, pode impactar as relações comerciais com o Brasil. Outro ponto de atenção da diplomacia brasileira é a onda de deportações de imigrantes ilegais prometida por Donald Trump. Mais de 2 milhões de brasileiros vivem no país. Este especialista em relações internacionais acredita, no entanto, que a relação entre Brasil e Estados Unidos não deve sofrer abalos significativos. A América Latina, em geral, deve sofrer menos do que outros continentes. Os Estados Unidos são superavitários no seu comércio com a América Latina, com o Brasil, inclusive. Então, não deve afetar muito a nossa relação comercial. A relação entre os dois países e entre as duas sociedades é muito firme, é muito sólida, muito bem estabelecida. Ainda durante a reunião ministerial, o presidente Lula deu orientações aos ministros. O encontro marca a largada da segunda metade da sua gestão. Lula abriu a reunião com um discurso com cobranças para a equipe ministerial. Daqui para frente, a gente não pode mais inventar nada. Tudo aquilo que a gente já anunciou à sociedade brasileira vai aparecer agora. Deixou claro que mais nenhuma portaria vai poder ser publicada pelos ministérios sem passar pela Casa Civil. A determinação do presidente foi uma reação à repercussão negativa em torno da medida baixada pela Receita sobre o PIX, que gerou uma onda de fake news e acabou revogada. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. A intenção de Lula é centralizar ainda mais a gestão para garantir a eficiência do trabalho da equipe ministerial e comunicar bem os feitos do governo, principalmente de olho em 2026. O presidente deixou claro que o esforço agora mira as próximas eleições e que a prioridade este ano é conter a alta inflação dos alimentos. 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. E nós não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar. Mirando uma base de apoio dentro do Congresso Nacional, o presidente ainda cobrou os ministros indicados por partidos de centro sobre a permanência ou não das siglas na base do governo. Eu quero que esses partidos continuem juntos, mas nós estamos chegando no processo eleitoral. A gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não.
O encontro, que durou 7 horas na residência oficial da Granja do Torto, antecede a reforma ministerial que Lula já deu início, com a troca do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, pelo publicitário Sidônio Palmeira. Ministérios da Defesa, Saúde, de Minas e Energia são alguns que podem ter mudanças. Mas o ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse que não há decisão sobre o assunto. Então, o presidente não tomou qualquer decisão sobre isso. Esse assunto não foi pauta evidente da reunião e o presidente continua refletindo. Ele pode trocar ministro e ministra como qualquer outra função a qualquer momento. Ainda hoje, nossos enviados especiais a Washington acompanham todas as cerimônias da posse de Donald Trump para o segundo mandato. Especialistas analisam os desafios de Donald Trump na economia. Mesmo sem confirmação oficial, o torcedor santista já comemora retorno de Neymar ao clube. Antes da posse de Donald Trump, o democrata Joe Biden concedeu perdão presidencial preventivo a familiares e funcionários do governo. Vamos voltar a conversar com o Thiago Nolasco sobre esse tema. Nolasco, para quem o agora ex-presidente Joe Biden concedeu o perdão presidencial? Cris, para familiares e adversários políticos de Donald Trump. Essa medida foi anunciada apenas 20 minutos antes do fim do mandato. Joe Biden assinou os perdões preventivos em nome de alguns de seus diversos parentes, entre eles seus irmãos. Em dezembro do ano passado, o filho Hunter Biden já tinha sido perdoado. Hoje, Biden também protegeu Mark Milley, ex-comandante do Estado-Maior, e o ex-conselheiro médico da Casa Branca, Anthony Fauci. Sem mencionar Trump, Biden disse que a família foi alvo de perseguição. O democrata também afirmou que deixou uma carta no salão oval da Casa Branca para Donald Trump. Isso faz parte da tradição da transição de poder aqui nos Estados Unidos. Biden disse que o conteúdo da carta vai ficar em sigilo entre ele e Trump. O Corinthians segue forte no Campeonato Paulista. 2 jogos, 2 vitórias. Quem está conosco é a Paloma Totti, que traz todas as notícias do esporte. Oi, Paloma, boa noite. Que fase do Corinthians, hein? Pois é, 100%. Boa noite para vocês, boa noite para você. Desde o fim do ano passado, o Corinthians está quase imbatível. São 9 vitórias seguidas. O time está a 1 vitória de alcançar a melhor sequência de jogos no século. Ontem, contra o Velo Clube, também deu timão. Foi o primeiro jogo em casa diante da fiel torcida. 42 mil corintianos que estavam com saudades. E ao contrário do primeiro jogo, desta vez a camisa dele estava pronta para ser usada. Memphis Depay foi relacionado e começou a partida no banco de reservas. O Timão dominou o primeiro tempo e abriu o placar com um golaço de falta de Igor Coronado. É chute pro gol, cruzamento para a área. É chute pro gol! O Corinthians poderia ter ampliado, mas Romero, artilheiro da Neoquímica Arena, perdeu o pênalti. Após o jogo, o atacante Yuri Alberto, que também estava ali para bater a cobrança, postou um texto enigmático, falando sobre ego. Mas o zagueiro Kaká fez questão de desfazer a confusão. Não tem treta, entendeu? Nós não podemos deixar que aquilo volte de novo do ano passado. Voltando para a partida, o Velo Clube empatou com o atacante Daniel Amorim. Mas logo depois, Thales Magno fez de fora da área o gol da vitória corintiana. Bateu pro gol! O Corinthians está a um jogo de igualar a maior sequência de vitórias deste século. Desde 4 de novembro do ano passado, o Timão só venceu. Já são 9 vitórias seguidas. O próximo adversário do Corinthians vai ser o Água Santa, que foi goleado pelo Mirassol por 6-0. O São Bernardo também está com 100% de aproveitamento no campeonato, depois de derrotar o Red Bull Bragantino por 3-2. No sábado, o Palmeiras apenas empatou com o Noroeste em 1-1, mesmo placar de Ponte Preta e Santos. Na quarta-feira, tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Mais um clássico com transmissão da Record.
Daqui a pouco eu volto para falar sobre o possível retorno do Neymar para o Santos. A torcida, essa notícia aí animou a torcida. Cris, Celso. Até já, Paloma. Veja a seguir, direto de Washington, nossos enviados especiais mostram que no primeiro dia de mandato, Donald Trump assina centenas de ordens executivas que não precisam de aprovação do Congresso. Municípios gaúchos são atingidos por tempestades, casas foram destelhadas. Há previsão de mais chuvas para os próximos dias. No Rio, despedida a jornalista e apresentador Léo Batista é marcada por homenagens. Nós voltamos com a cobertura da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Thiago Nolasco volta a conversar com a gente. Nolasco, a maratona continua, né? Qual é a agenda do presidente agora à noite? Continua sim, viu, Cris? Neste momento, o Donald Trump está num ginásio com apoiadores. Essa parte da programação substitui o tradicional desfile que ocorre aqui em frente à Casa Branca e acabou cancelado aí devido ao mau tempo. Neste momento, Donald Trump discursa para os apoiadores. Logo depois vem a parte festiva da programação que os presidentes costumam participar. Donald Trump e a primeira-dama Melania vão participar de pelo menos 3 bailes de gala, assim como ocorreu em 2017. São festas luxuosas que reúnem empresários, políticos, doadores de campanha e apoiadores do presidente. Esses bailes são organizados e financiados pelo Partido Republicano. Além de discursar, o momento esperado é a dança do casal presidencial. A programação de posse do presidente americano termina amanhã com uma programação religiosa. Celso e Cris, é com vocês. Obrigada, Nolasco. E assim como anunciado, Donald Trump já assinou as primeiras ordens executivas. As medidas não precisam de aprovação do Congresso e, por isso, são consideradas uma das ferramentas mais poderosas dos presidentes americanos. Promessas feitas, promessas cumpridas. Este será o lema adotado por Donald Trump na nova gestão. Logo após tomar posse, ainda no Capitólio, o republicano assinou a primeira leva de ordens executivas, que no Brasil equivale a decretos presidenciais. Em seguida, o presidente chamou de lamentáveis os perdões que o ex-presidente Joe Biden concedeu nos minutos finais na Casa Branca, inclusive para familiares. O restante dos atos oficiais serão assinados na arena onde Donald Trump saudou os apoiadores. Para o combate à imigração ilegal, Trump vai declarar a emergência de fronteira nacional. A medida autoriza o envio de forças militares para a região, proíbe a entrada de estrangeiros ilegais no país e permite a deportação de detidos. O presidente também irá retomar a política Permaneça no México, que obriga requerentes de asilo a aguardarem a decisão no país vizinho. O muro na fronteira vai ser ampliado. Nascidos no território americano não terão mais cidadania automática e os cartéis do narcotráfico serão classificados como organizações terroristas. Há também uma medida que estabelece a definição de sexo biológico. Apenas os gêneros masculino e feminino serão adotados pelo governo. E a partir da assinatura, o Golfo do México passará a se chamar Golfo da América. Na área ambiental, as políticas do novo governo serão transformadoras. Donald Trump vai interromper contratos de geração de energia eólica e o subsídio para a compra de carros elétricos. E ainda vai retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, que estabelece metas de redução do consumo de combustíveis fósseis e a substituição por fontes renováveis de energia. Em vez disso, Trump vai incentivar a exploração e o consumo maior de combustíveis fósseis. O objetivo é restaurar a soberania dos Estados Unidos em relação à produção energética. Para reduzir o custo de vida, o governo emitiu um memorando para as agências federais em que enfatiza a política de corte nos gastos públicos e disse ainda que vai reavaliar o comércio com a China e países da América. Como você está acompanhando aqui no nosso jornal, o presidente Trump lançou mão de 2 recursos importantes para implantar de imediato as novas medidas do governo. A gente preparou uma explicação para você. Um deles é a ordem executiva. É parecida um pouco com a nossa medida provisória. Isto é, o presidente baixa uma ordem executiva e ela passa a valer imediatamente, nem precisa ir primeiro ao Congresso. O outro instrumento tão importante quanto esse, como você acaba de ver nas reportagens,
é a Lei de Emergência Nacional. Nesse caso também, o presidente tem poderes especiais para agir de imediato e até para liberar dinheiro público para atender a emergência sem que seja preciso votação pelo Congresso. Essa lei foi usada pelo menos em 67 situações de emergência diferentes desde a sua promulgação há 48 anos. Donald Trump volta ao poder e reforça o discurso de promover a retomada da economia americana. A promessa de Trump é fortalecer a indústria local e gerar mais empregos para os americanos. We will be a rich nation again. Entre os pilares da política econômica estão o combate à imigração ilegal, o corte de impostos e o aumento das taxas de produtos importados. Na medida que ele aumenta para o exterior, ele diminui, ele já falou isso, que ele vai diminuir tarifas para as empresas que investirem nos Estados Unidos. Então isso deve ser positivo para quem? Deve ser positivo para as grandes empresas. Para os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, apesar da retórica dura de taxarem até 25% os produtos importados do México, Canadá e China, Donald Trump pretende ter poder de barganha nas negociações comerciais. Olha, eu detenho um grande mercado importador dos seus produtos e se você quer continuar se aproveitando do meu mercado, vamos aí chegar a um acordo em relação à questão tarifária. Do contrário, eu vou manter ou até aumentar as tarifas em relação aos seus produtos. O Brasil pode se beneficiar de uma eventual guerra comercial entre Estados Unidos e China? O Brasil é um dos maiores exportadores de soja para os Estados Unidos e para a China. Olha o mercado de consumidor que o Brasil tem de grãos. Qualquer deslocamento que você tem entre oferta e demanda nesses dois países, a gente tem que estar pronto para oferecer soja, café, milho, commodities para esses dois países. Para os especialistas, o maior desafio de Trump na economia é evitar que as medidas protecionistas provoquem um aumento de preços no mercado interno, principalmente de produtos importados. A inflação no último ano do governo Biden fechou em 2,9%, número acima da meta estipulada pelo Banco Central americano. A economia é equilíbrio, então ele vai ter que olhar gasto público, que geralmente nos Estados Unidos é muito alto, né? Essa política de incremento de tarifas ele vai ter que equilibrar com o crescimento da economia. Se a economia dos Estados Unidos deslanchar, isso pode ter impacto aqui no Brasil. Os Estados Unidos é um dos maiores consumidores do mundo. Os Estados Unidos são os maiores alavancas de crédito para o mundo. Se ele consegue controlar taxa de juros, reduzir taxa de juros, reduzir a inflação, taxa de juros cai, teoricamente você tem um reflexo na bolsa aqui, você tem um reflexo no dólar aqui, porque começa a entrar mais dólar. Então vai ser bom para eles, vai ser bom para o Brasil. De volta com as notícias do Brasil. Depois de uma audiência de custódia, a Justiça de São Paulo manteve a prisão do tenente da Polícia Militar suspeito de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach. Fernando Genauro, de 33 anos, é apontado no inquérito da Polícia Civil como o motorista de fuga dos assassinos de Gritzbach. A defesa diz que ele é inocente. Ele não foi motorista, ele nunca vazou informações da PM, não fazia trabalho de segurança para Vinícius Gritzbach. A Record revelou com exclusividade no Domingo Espetacular que o tenente Genauro foi apresentado a Vinícius pelo tenente Giovanni Garcia, que também está preso. Garcia era responsável pelas escalas dos policiais que faziam a segurança particular de Gritzbach. Outra peça da investigação é Danilo Lima, motorista do empresário que desembarcou com ele no dia da execução no aeroporto. Ele foi chamado para um novo depoimento sobre a relação entre Vinícius Gritzbach e o tenente Genauro. O motorista contou que conheceu o tenente Genauro 8 meses antes da morte de Vinícius Gritzbach e que o tenente e Vinícius já tinham negócios. Ele chegou a emprestar uma caminhonete para o policial fazer bico algumas vezes. Na última, o veículo voltou com o rastreador escondido. E Vinícius teria desconfiado da atitude dele, que desconversou. A caminhonete é a mesma que supostamente teve uma pane no dia do assassinato. Até agora, 21 agentes públicos foram presos. Outras 4 pessoas também estão detidas por suspeita de envolvimento no assassinato e ter ligação com Cauê Coelho.
Ele seria o olheiro que passou as informações sobre o desembarque de Gritzba. O jornalista Roberto Cabrini entrevistou a diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa e o secretário executivo da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ivalda Aleixo afirmou que seguranças de Vinícius Gritzba teriam participado do crime. No mínimo dois, com certeza, sabiam o que ia acontecer. No caso, a gente tem aí o Samuel e o Ortiz, por enquanto, que é aquele que determina, vai um só, e nós 3 ficamos olhando um carro quebrado. A Secretaria da Segurança Pública diz que está muito perto de descobrir o mandante do crime. Eu acho que é um consórcio de pessoas. Para muita gente interessada. Consórcio entre crime organizado e setores gente que de foi agentes lesada públicos. por ele. Gente que foi lesada por ele, financeiramente e muito. Ele deu um golpe em muita gente. Mais de 1, 2 ou 3 pessoas queriam a morte dele. Temporais e ventos fortes assustaram moradores no Rio Grande do Sul. Uma das cidades mais atingidas foi Arroio do Meio, que foi devastada pelas chuvas de maio do ano passado. Hoje foi a vez do Clóvis precisar de ajuda. O telhado da casa dele foi destruído pelo vendaval. Eu trabalhei nas enchentes, então hoje estou eu passando por isso. Ontem os ventos chegaram a 100 km por hora no Vale do Taquari. Uma das cidades mais afetadas é Arroio do Meio, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Em questão de segundos aquele ventão veio, né? Daí ela levantou assim, aconteceu isso aí, né? 25 casas foram atingidas pelos ventos fortes e pelo temporal. Precisaram, principalmente lonas, né? Que já foram distribuídas já ontem à noite e o resto hoje de manhã. A Defesa Civil já havia emitido um alerta de tempestade no fim de semana para o Rio Grande do Sul e estendeu o aviso até amanhã. Há risco de chuva com ventos fortes, raios, queda de granizo e alagamentos. O calor acima da média aumenta a preocupação porque colabora para a formação dos temporais. Em maio, somente em Arroio do Meio, a cheia do rio Taquari deixou mais de 1.400 desabrigados. A tempestade também atingiu o centro do estado. Na Serra Gaúcha, as cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul registraram alagamentos. A semana começou quente e abafada em todo o país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Calorão, amiga. Quais os destaques da previsão do tempo? Olha, Cris, teremos mais chuva e altas temperaturas de norte a sul. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você que nos acompanha. Os ventos que sopram da Amazônia em direção às regiões sul e sudeste do Brasil formam instabilidades nos próximos dias. Em São Paulo, o dia amanhece abafado, com possibilidade de recorde de calor. Tem previsão de pancadas que podem virar temporal com raios até o fim da semana. As máximas ficam entre os 29 e os 34 graus. Em Florianópolis, Campo Grande e em Belém, atenção para a chuva forte com ventanias e raios em pontos isolados. Tempo abafado e até 33 graus. Hoje, Maranhão e Ceará receberam os maiores volumes de chuva. Neste momento, ocorrem pancadas nos pontos coloridos, aqui das imagens de satélite. Amanhã, uma frente fria e um ciclone avançam para o mar. No trajeto, eles podem aumentar a velocidade das rajadas de vento entre Santa Catarina e São Paulo. No Maranhão, Pará e Tocantins, previsão de mais temporais. No giro de temperaturas, faz até 27 graus em Curitiba, 38 no Rio de Janeiro, 31 em Brasília e em Maceió e até 34 em Boa Vista. Tempo Delivery. O Givanildo é de União dos Palmares, Alagoas. Bem-vindo, Givanildo. Semana quente com muito sol. À tarde esquenta até os 32 graus e chove no fim do dia, mas sem alertas. O Marco Aurélio está de olho na previsão para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oi, Marco. Terça com chuva passageira à tarde, faz até 30 graus. Na quarta, dia ensolarado com 33. Na quinta, faz até 31. Participe do nosso Tempo Delivery. Pelas redes sociais, mande seu pedido com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid.
A polícia de São Paulo investiga uma rede de produção e venda em larga escala de metanfetamina. A droga é extremamente perigosa por causa do grau de dependência que ela causa aos usuários. 25 suspeitos foram presos até agora. Entre eles, um engenheiro químico mexicano, suspeito de chefiar o esquema. O mexicano Guilhermo Fabian Martínez Ortiz, conhecido como Fantasma, era procurado desde dezembro do ano passado. Com a prisão dele na última sexta-feira, a polícia segue com as investigações para identificar outros traficantes que fazem parte da maior rede de produção e venda de metanfetamina do país. Guilhermo é engenheiro químico de formação e chegou a trabalhar numa empresa petrolífera mexicana antes de se tornar, segundo a polícia, o maior produtor de metanfetamina aqui no Brasil. Guilhermo usou a experiência como engenheiro químico para produzir a droga em larga escala com baixos custos. Para se ter uma ideia, 1 grama de metanfetamina oferecida por traficantes chegava a R$ 700. Hoje é encontrado por 70. Além de produzir, o mexicano também ensinava a outros criminosos como elaborar a droga. Como o mercado de metanfetamina era muito escasso em São Paulo, ele chega justamente com esse objetivo de aumentar esse mercado e assim ter lucros financeiros. A metanfetamina, também conhecida como cristal, é uma droga sintética que estimula o sistema nervoso central e tem sido utilizada em larga escala por praticantes do chamado sexo químico. Considerada altamente viciante, pode causar danos cerebrais, cardiovasculares e psicológicos irreversíveis. Geralmente essa droga é vendida em encontros sexuais por garotas e garotos de programa e também muito vendida em festas de música eletrônica. Tem muita informação ainda para ser processada e com toda certeza muitos outros narcotraficantes desse tipo de entorpecente serão presos. O corpo do jornalista Léo Batista foi velado hoje na sede do Botafogo, time do coração, e será enterrado amanhã no interior de São Paulo. Ele morreu aos 92 anos após complicações de um tumor no pâncreas. As filhas, Cláudia e Mônica, foram consoladas por familiares e amigos. Muito emocionadas, elas preferiram não gravar entrevistas, mas receberam o carinho dos fãs. É a voz, né, do que todo mundo gostava de ouvir. Para mim não tem substituto. Léo Batista estava internado desde o dia 6 de janeiro neste hospital na zona oeste do Rio, com quadro de desidratação e dor abdominal. Mas os exames constataram um tumor no pâncreas. Além de jornalista esportivo e apresentador, Léo Batista era um apaixonado pelo Botafogo. Por isso, o time decidiu abrir as portas da própria sede para prestar as últimas homenagens ao ilustre torcedor. Nascido em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, João Batista Belinazzo, o Léo Batista, iniciou a carreira no rádio, mas ganhou reconhecimento nacional ao migrar para a televisão. Cobriu 13 Copas do Mundo e outras 13 edições de Jogos Olímpicos. O Léo Batista estaria na minha lista dos caras que mais têm a ver com a televisão brasileira. Então, o Léo Batista é história pura da televisão brasileira. História construída com competência, com dedicação, com conhecimento. Muita gente não imitou o Léo Batista porque uma pessoa do tamanho dele é inimitável, mas aprendeu com ele e tentou trazer um pouco da forma como ele se comunicava para o seu jeito de trabalhar. Sempre querido pelos colegas de profissão, o jornalista já havia sido homenageado pelo Botafogo em 2019. O clube decidiu dar a esta cabine de imprensa, no estádio Newton Santos, o nome de Léo Batista. E ele ainda anunciou, de dentro do campo, a escalação da equipe do coração, em uma partida contra o Santos. No ataque, Luiz Fernando, Eric e Diego Souza. É um ícone do Brasil, né? Não só do esporte, mas do Brasil como um todo. O grupo terrorista Hamas concordou em libertar mais 4 reféns no próximo sábado, como parte do acordo de cessar-fogo. As primeiras reféns que deixaram a faixa de Gaza seguem internadas para exames médicos.
Nesses vídeos, divulgados hoje pelo governo de Israel, as jovens parecem aliviadas e sorridentes logo após a libertação. A gravação registra o momento em que elas encontram as mães. Eu sobrevivi, desabafa Emily Damari. As 3 reféns estão neste hospital perto de Tel Aviv, o maior do país. Elas passam por um atendimento que envolve médicos de diferentes especialidades e assistentes sociais. Hoje, parentes que acompanham as israelenses agradeceram a ajuda e o apoio que estão recebendo e reforçaram que vão lutar até que o Hamas liberte todos os sequestrados. Foi um pronunciamento conjunto. A mãe de Emily pediu que as organizações humanitárias também ajudem os reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Os sequestrados também devem receber água, comida, remédios, roupas e mais, disse. Hoje é o segundo dia do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Ontem, as 3 jovens que ficaram 471 dias em poder dos terroristas foram libertadas em troca de presos detidos em território israelense. De acordo com Israel, 90 prisioneiros foram soltos. Por enquanto, não há previsão de alta para as 3 jovens. Romi Gonen, de 24 anos, estava no festival de música quando foi levada pelos terroristas do Hamas. Uma garota cheia de energia e com muitos amigos. Doron Steinbrecher, de 31 anos, é enfermeira veterinária e adora esportes. Ela foi levada de dentro do próprio apartamento pelos soldados do Hamas. Emily Damari tem 28 anos e é uma cidadã britânica que vive em Israel. Ela mora num kibbutz, uma pequena comunidade, e era uma líder do grupo de jovens do local. Ao ser libertada, a jovem tinha uma das mãos enfaixadas. Os familiares confirmaram que ela perdeu 2 dedos por causa de um tiro disparado pelos terroristas no dia em que foi sequestrada. Outros 30 reféns devem ser libertados nas próximas etapas do acordo de cessar-fogo. 4 deles já no próximo sábado. Vamos voltar a Washington para conversar com o nosso colega Vandrei Pereira. Na cerimônia de posse no Capitólio, que é o Congresso americano, a elegância da agora primeira-dama chamou a atenção. Vandrei, o chapéu da Melania roubou a cena. Um look formal que tirou atenção, chamou a atenção do mundo inteiro. É isso mesmo, Cris. Foi no mínimo diferente, né? A primeira-dama Melania usou na cerimônia um casaco preto e um chapéu. Em 2017, ela usou um vestido azul. Mas a escolha de hoje não comprometeu e chamou a atenção com uma cena bastante curiosa. Ao entrar no salão principal do evento, Trump cumprimentou ali algumas pessoas e caminhou até onde estava a esposa. E nesse momento ele tentou então dar um beijo no rosto de Melania, mas não conseguiu. A aba do chapéu impediu o contato. Trump então desistiu e seguiu com os cumprimentos. A cena chamou bastante atenção, mas não comprometeu a elegância da primeira-dama. Eu volto com vocês, Cris e Celso. Obrigada, Vandrei. Líderes mundiais, empresários e os principais nomes da economia mundial estão reunidos em Davos, na Suíça. A posse do presidente americano Donald Trump foi assunto na abertura do fórum. O presidente americano deve falar no evento por videoconferência na próxima quinta-feira. O Fórum de Davos reúne 3.000 pessoas, incluindo líderes de 130 países, entre eles 60 chefes de Estado e governo, além de empresários. Antes de embarcar para a Suíça, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, falou que tem boas relações com Trump. Ele é nosso aliado, declarou. O primeiro-ministro da Hungria, um dos primeiros apoiadores de Trump, disse entusiasmado que o Ocidente recebe um presidente a favor da paz, contra a imigração e pró-família. Migrációt elutasító családpárti elnököt kapott Washingtonban. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que está em Davos, também comentou a posse de Trump. A impressão que eu tenho é que está todo mundo com a bola de cristal meio embaçada, sem muita capacidade de prever, salvo que, pelo menos no primeiro momento, vai ocorrer um conjunto de transformações e de medidas a preocupações geopolíticas, a preocupações de ordens diversas. Mas eu acho que a gente na vida deve esperar para ver como as coisas estão acontecendo antes de formar opiniões.
O evento, que tem como um dos objetivos encurtar as distâncias de uma economia globalizada, está na expectativa do segundo mandato de Trump. Pelo segundo ano consecutivo, o presidente Lula não participa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esteve aqui em Davos no ano passado, também não estará no evento. Apesar da comitiva reduzida, o Brasil vai ter pela primeira vez um espaço para uma série de painéis e encontros com o objetivo de atrair investimentos. Longe de Davos e alvo de sanções de vários países ricos, o presidente russo Vladimir Putin disse que ouviu de Trump que ele fará todo o possível para evitar a Terceira Guerra. Putin parabenizou o republicano pela posse. A ministra das Relações Exteriores da China disse que o país está pronto para trabalhar com os Estados Unidos no que chamou de nova era, que pode beneficiar os dois países e o mundo. O Instituto Real Time Big Data realizou uma pesquisa a pedido da Record sobre a posse de Donald Trump. Para 44% dos brasileiros, o governo do republicano terá influência nas eleições de 2026. Sobre a vitória de Trump nas eleições americanas, 41% dos entrevistados disseram ter gostado do resultado, 37% não gostaram e 22% não sabem ou não responderam. Se o governo de Donald Trump vai trazer benefícios para o Brasil, levando em consideração a relação entre os dois países, 41% responderam que sim, enquanto 40% disseram que não. 19% não responderam ou não sabem. Para a pergunta se Donald Trump vai ser importante para resolver os conflitos como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hamas, 48% acreditam que sim, 38% disseram que não, 14% não sabem ou não responderam. Na questão ideológica, se a relação pessoal entre os presidentes Lula e Trump poderia prejudicar o diálogo entre os dois países, a maioria respondeu que sim, com 51%. Disseram não, 32% dos entrevistados. 17% não sabem ou não responderam. A pesquisa também perguntou se a posse de Trump pode ter influência nas eleições presidenciais do Brasil em 2026. A maior parte dos entrevistados, 44%, respondeu que sim, contra 21% que disseram que não terá influência. 35% não sabem ou não responderam. O Real Time Big Data entrevistou 1.500 pessoas nesta segunda-feira. Como a gente mostrou há pouco, o Corinthians vive uma grande fase dentro do campo, mas a política do clube está conturbada, não é mesmo, Paloma? Isso mesmo, Cris. Dia decisivo no comando do Corinthians. O conselho do clube está reunido neste momento para votar o pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. O repórter Bruno Piscinato está na sede do Timão e traz as informações. Boa noite, Bruno. Oi, Paloma, boa noite para você. Olha, clima tenso aqui em frente à sede do Corinthians, na zona leste de São Paulo. O batalhão de choque da Polícia Militar interditou ruas e a avenida próximo à sede do clube aqui. Isso porque milhares de torcedores seguem protestando desde o fim da tarde. Eles são contrários à votação, à abertura do processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Nesse momento está acontecendo a votação. São 301 conselheiros com direito a voto e isso vai ser definido por maioria simples. Ou seja, se o presidente tiver 151 votos ou mais, ele segue no cargo e o processo é arquivado. Se ele perder essa votação, ele é afastado imediatamente. O vice-presidente assume interinamente até que uma assembleia de sócios, daqui a 60 dias, vai votar de forma definitiva, aí sim, o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Paloma. Obrigada, Bruno. De volta ao futebol, não se fala em outra coisa. Neymar pode voltar a jogar pelo Santos. Mesmo ainda na especulação, o possível retorno do ídolo já agita a torcida santista. Tem uma camisa que já voltou a ser a preferida na lojinha do Santos. Se for para colocar um número aí nela, qual vai ser? Já vamos fazer agora, Neymar 10. Ainda é especulação.
Mas tem torcedor que já até comemora o retorno de Neymar para o Santos. Eu acho muito bom, ele joga muita bola. A esperança é a última que morre, né? Então a gente está torcendo para que isso aconteça e ele volte à casa dele, né? O técnico do Peixe, Pedro Caixinha, desconversou, mas elogiou o craque. Qualquer treinador do mundo gostaria de ter o Neymar no seu elenco. Até ao momento não há nenhuma notícia oficial em relação a isso. O contrato de Neymar com o Al Hilal vai até o meio do ano. O jogador não foi inscrito no Campeonato Nacional da Arábia Saudita. Por isso, estaria tentando romper com o clube. Machucado há mais de um ano, o retorno pode ajudar o atacante a recuperar principalmente o bom nível de jogo. Voltando para o Santos, ele está voltando para casa. Ele vai ter carinho, ele vai ter apoio e isso pode refletir numa nova fase para ele, inclusive na seleção brasileira. Ter o Neymar muda completamente o posicionamento do Santos na prateleira do futebol brasileiro. Devolve o Santos para essa primeira prateleira e transforma o Santos num outro time muito mais poderoso. A torcida já faz campanha para o retorno do jogador. Inclusive, um torcedor mirim resolveu pedir para o ídolo voltar para o clube. Bota pro paixão. Tomara que dê certo. E ainda no mercado da bola, o Fortaleza confirmou a contratação do zagueiro Davi Luiz, que estava no Flamengo. Cris, Celso. Valeu, Paloma. Obrigado, Paloma. Voltamos agora ao vivo com a posse do presidente Donald Trump. Você vê imagens ao vivo da Arena Capital One, em Washington. O presidente Trump acabou de deixar o ginásio. Você vê os apoiadores comemorando o retorno do presidente à Casa Branca 4 anos depois. Esse evento foi no local fechado por causa do frio extremo que faz na capital americana. Trump agora segue para 3 bailes de gala promovidos por políticos, empresários e apoiadores. Uma maratona que começou há pelo menos 48 horas com vários eventos. A posse hoje, no início da tarde, diversos discursos. O presidente segue para mais eventos no correr da noite. Essa edição termina aqui. Novas informações da cobertura da posse do presidente Donald Trump você acompanha na edição da 00:30 do Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a série Reis. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.